Amém. Saúdo todos na paz do nosso amado e Senhor Jesus Cristo. Mas a oportunidade que Deus nos permite a falar da sua palavra, aonde Ele revela para nós que há uma salvação e que essa palavra serve como correção, alimento e muito até nos encoraja nas lutas do dia a dia a perseverar até a sua volta. Este é o Ministério Viva. Viva todos os dias com Cristo. Viva a experiência a cada manhã, a cada desafio, que com certeza são vários, com você, comigo e com todos aqueles que procuram seguir a Jesus Cristo. E viva a esperança no seu coração, que um dia, ao soar da trombeta, e nos céus todos os olhos verão a glória do Filho do Homem, o nosso Senhor, para buscar a sua igreja. Eu te convido, nestes pequenos minutos, para nós meditar na palavra. Eu sempre cito a passagem de Lucas 24, 47, que é o trabalho de todo aquele que se coloca a anunciar o reino, lembrar na verdade do reino, porque o reino já foi manifestado, o reino já foi anunciado, manifestado na presença da pessoa do Deus Jesus Cristo, o Cordeiro sem nenhuma marca, o sacrifício vivo que nos deu novamente a reabilitação. Se crer nele, no sacrifício dele da cruz, e ter ele como seu Senhor e Salvador, e tendo a consciência que ele é o único mediador entre Deus e os homens, 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Saber que ele é o único advogado, 1 João capítulo 2, verso 1, filhinhos, saber que nos céus há Jesus Cristo advogando perante Deus Pai. Então esse Deus que veio anunciado pelos profetas como o nosso Salvador, que no Evangelho de João capítulo 1, quando ele aponta que Jesus vem descendo para ali se batizar, e ele fala, a qual João estava pregando o arrependimento: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os profetas vinham anunciando, mas o reino chegou na pessoa do ser do Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós estamos aqui, mesmo pecadores, na sua graça. Eu sei que existem momentos que muitas das vezes a gente perde o senso, mas isso é natural porque nós somos humanos e a essência pecaminosa. Mas a Bíblia, o Senhor, o Espírito Santo, nos orienta a ir à contramão deste mundo. Não é fácil. Eu mesmo passei por umas situações muito difíceis, mas em tudo eu vi que Deus estava ali, intercedendo. Eu creio. Isso se chama fé e reconhecimento nesse Deus. O tema que eu botei é muito pertinente nos dias de hoje. Sim, digo pertinente porque hoje a gente está falando banalmente o nome desse Deus. Aí o nome de Deus já se torna assim um clichê. Por que clichê? O que significa clichê? Clichê nada mais é do que uma medida ou então de uma palavra sempre repetida várias vezes. E isso torna-se uma banalização. Por isso que eu botei o chamamento Deus, ou é apenas um clichê? Eu falo Deus com reverência, com amor, com respeito, ou falo banalmente apenas por circunstâncias que acontecem adversas e eu falo assim, como diz A, I, O, U. Devemos vigiar. E nós vamos entender por que não devemos falar banalmente o nome de Deus. Eu te convido, pega aí o manual do fabricante, que eu sempre brinco, a Bíblia, essa palavra que transforma, que muda e que revela o que Deus quer para nós. Os seus mandamentos apontam a direção.
Os mandamentos de Deus ficam bem vivos. Ele aponta como devemos, que é a nossa bússola. E o Evangelho da Graça nada mais é que o amadurecimento e a confirmação do reino na pessoa de Jesus Cristo, desse Deus que veio mostrar que sim, é possível segui-lo, mas devemos renunciar o mundo e aprender nessas fases que nós passamos da vida, em momentos de altos e baixos, sempre dando glórias e glorificando. E eu espero que nessa noite o Espírito Santo de Deus venha abrir o meu e o teu entendimento. Vamos orar? Senhor, mais uma vez, Pai, apresento estes minutos que nós vamos falar da Tua Palavra. Eu peço, meu Deus, que o Senhor me dê sabedoria e entendimento, para que eu possa levar a Tua Palavra para os meus irmãos e irmãs, para que seja rompido o engano. O reino já está bem presente. Nós nos afastamos do reino quando nós negligenciamos os Teus mandamentos e as Tuas orientações. O Senhor deixou o Espírito Santo para nos orientar. Por isso eu sou grato que em meio de tantas adversidades, meu Pai, Tu tens derramado a Tua misericórdia sobre nossas vidas, meu Senhor. E mais uma noite, meu Deus, eu quero Te agradecer por essa oportunidade. Apesar de todos os contratempos, de todas as invertidas, o Senhor nunca deixou me desamparado. Nem eu e nem todos os meus irmãos e irmãs em Cristo que se colocam a Te servir. Senhor, faço sempre essa menção das pessoas, Pai, que neste momento não estão podendo ouvir, seja um louvor, uma ministração, uma palavra de alguém falando sobre Ti, Senhor, que estão nos leitos de hospitais, que estão encarcerados, que sei que fizeram coisas erradas, mas o arrependimento é aceito, sincero. Aquelas pessoas que estão presas psicologicamente, emocionalmente, que o Senhor venha visitar cada uma delas. E nos hospitais e leitos, Pai, nas UPAs, que o Senhor venha usar um médico, um atendente, um enfermeiro, para que seja orientado e cuidado das medicações para todos aqueles que necessitam. E que também, Senhor, seja refletida a Tua graça, a Tua glória, a bondade e a misericórdia daqueles que o Senhor irá usar para alcançar os que Te amam. Vivemos um mundo imperfeito, mas Tu és perfeito, e a Tua perfeição é que nós buscamos, que é o nosso espelho e nossa bússola. E que o Espírito Santo de Deus venha nos dar a luz e a orientação devida para Te servir como servo e derramar o bálsamo naqueles pequeninos que estão necessitados do Teu jugo, do fardo que o Senhor diz que é suave e leve. Então, Senhor, toca em cada um deles e derrama a Tua misericórdia com a cura. E sobre nós nesse momento, que o Senhor venha abrir o meu coração e o coração de todo aquele que ouvir esta palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Como eu botei no chamamento, Deus. Quando nós falamos Deus ou falamos Jesus, muitas das vezes nós falamos banalmente. Se eu vou andando, eu dou uma topadinha. Ai, meu Deus! Ai, meu Jesus! Sabe? Você pode dizer, poxa, não tem nada a ver. Mas em nome de não tem nada a ver, nós achamos que não é pecado. E quando a gente acha que não tem nada a ver, não é pecado falar, vai se entrando uma rotina banal. Em qualquer circunstância nós falarmos sem uma reverência. Eu não estou aqui pregando, dizendo que você não deva falar o nome de Deus, de Cristo, o teu Senhor. O que eu estou procurando te orientar é que em pequenas coisas
você não fique colocando o nome de Deus em vão. Uma reverência. Você quer ver uma coisa? Se você entrar num tribunal humano e ali tiver o magistrado, o juiz, por mais que você tenha uma intimidade, vamos mais a fundo, que você tenha essa intimidade com esta pessoa, e vou mais ainda a fundo, que esta pessoa seja um grau de parentesco bem próximo, ainda vou mais fundo, se esta pessoa for um irmão, ou se for seu pai, que seja naquele momento, sendo. Você não pode dizer, poxa mano, poxa pai, vossa excelência. Você vai ter que ter uma postura. Há uma liturgia toda, um respeito. Porque ali não é o seu conhecido, ali não é o seu pai, não é o seu irmão, não é o seu conhecido, seu vizinho. Ele está ocupando no momento ali uma posição de respeito do cargo. Eu sei que existem muitos juízes e lamentavelmente não merecem respeito, mas o cargo é um cargo de respeito. Infelizmente nós temos isso, que atravessam, fazem coisas tudo contra as leis do nosso país e a nossa Constituição. Sabemos disso. Mas nós temos um Deus justo que todos irão prestar conta com Ele. Esse sim é justo. Mas o que eu falei sobre a questão de você chegar a um tribunal, para que você venha entender que existe sim um respeito, sim existe todo um parâmetro de leis e de comportamento que você deve se adequar. E com Deus não é diferente. A gente tem que entender. Paulo, eu vou contar uma história que interessante na Bíblia. Pega a tua Bíblia e abra em Mateus, capítulo 5, verso 33. Manual do Fabricante. Lembra o que eu falei? Deus ou clichê? Clichê significa uma palavra repetida, naturalmente e com muita frequência. Uma coisa banal. E nós estamos tornando o nome de Deus e de Cristo como um clichê. Em tudo estamos falando, sem ter uma reverência e sem ter uma certa vigilância. E eu digo o porquê. Mas primeiro vamos no tema. Pega a tua Bíblia. Eu te convido a pegar um papel, uma caneta, para que depois você venha testificar a palavra de Deus. Não é? A Bíblia diz, a Bíblia fala, nosso ministério tem a responsabilidade de te incentivar a ler a Bíblia, a sair da bolha, a sair da religiosidade do homem. Na live passada eu preguei em Gálatas capítulo 5, verso 1, que eu e você já fomos livres pelo sacrifício de Cristo. Hoje você temos liberdade em Cristo Jesus. Não precisamos do homem. Não. Nós precisamos de Jesus. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso bom pastor. Tanto Ezequiel 34:11 como João 10. 9 diante, que vai falando quem é o verdadeiro pastor. No Velho e Novo Testamento está bem explícito quem é o nosso verdadeiro pastor, a qual devemos servir. E aonde estamos debaixo da sua cobertura. O líder religioso de certa denominação, ele é apenas um servo que vai orientar na Bíblia e te incentivar a buscar na Bíblia, a conhecer esse Deus. Não ser um ditador de regras e usando a seu bel prazer. Mas vamos lá. Mateus capítulo 5, verso 33. Paulo estava nesse momento mostrando para ali as pessoas que através do evangelho real, pelas situações que ele vivia, por muitas,
de perseguidor a ser perseguido, Paulo. Mas nessa trajetória do Evangelho, vivendo o outro lado de ser perseguido, pelas perseguições, ele tomou certos cuidados e aprendeu na caminhada cristã as circunstâncias que ele vivia e aprendeu a lidar com ela, mas em nenhuma delas chegou a ficar falando o nome de Deus em vão. Quando ele falava era com profundidade, mas com ensinamento, indicando a cruz, o sacrifício e o valor do Cordeiro de Deus. E com isso que nós devemos falar, que nem Paulo. Também ouviste o que foi dito. Mateus 5:33. Também ouviste o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Verso 34. Eu, porém, vos digo, de que modo algum jureis, nem pelo céu, e nem pelo trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade santa do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um fio de cabelo preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, e não, não. E o que disto passar vem do maligno. Vem do maligno. Às vezes nós falamos coisas sem prestar atenção. O reino espiritual, ele é bem presente, está bem visível nos dias de hoje, através de pessoas que são usadas sem saber, por estarem longe, sem aceitar e da proteção de Deus, são levadas muitas das vezes a fazer coisas que lhe machucam, que lhe ferem. Nós sabemos que hoje a nossa briga não é contra a carne nem contra sangue, mas sim contra potestades e principados. Você tem que ter essa sensibilidade e entender que Deus está intervindo em tudo. Lembra que eu falei que todos nós passamos por lutas e dificuldades, mas em todas elas devemos ter a seriedade de se aplicar na palavra de Deus, para que possa nos orientar. Mas o nome de Deus está sendo tornado, banalizado, como um clichê. Torna a dizer, o clichê é uma coisa banal, uma palavra repetida várias vezes. E muitas das vezes nós falamos desordenadamente. Ah, foi sem querer. Eu até dei um exemplo pequeno, dei uma topadinha. Ai, meu Deus, ai, Jesus. Devemos vigiar. Paulo está falando nesse momento que você ouviu dos antigos. Está falando do Velho Testamento, só sabendo das ordenanças. Não jureis, não dá falso testemunho. Na nossa lei, ai meu Deus, ainda está valendo, pelo menos no papel, né? 342 diz que toda afirmação falsa é crime. Mas Deus está falando, aqui Paulo dizendo que não devemos jurar falso. E como se diz, a gente não deve fazer nada disso. O 9º mandamento está em Êxodo capítulo 20, ai meu Deus. Êxodo capítulo 20, verso 16. Não darás falso testemunho. Em Êxodo capítulo 20, verso 16, está dizendo que não devemos dar falso testemunho. E aqui Paulo está falando do Novo Testamento, ouviste que foi dito nos antigos, não jurarás falso.
Eu falei do antigo, da lei de Deus, e estou falando da reafirmação no Evangelho. Mas nós temos um hábito de usar o nome de Deus. Não, mano. E tem muitas pessoas que usam de forma ilícita, ainda dizem assim, não, juro por Deus que isto é verdade. Cuidado. Cuidado. Mateus 5:35. Nem pela terra, por seu estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, a cidade santa do grande rei. Versículo 36. Nem jureis pela tua cabeça, porque tu não podes tornar um cabelo branco em preto. Não, não, isso aqui eu juro por Deus que está acontecendo. Mentira. Falando o nome de Deus levianamente. Já falei para você. Paulo está falando que isso não devemos fazer. Além de jurar tomando o nome de Deus em vão, muitas pessoas fazem isso. Eu fico imaginando aquelas profetadas. Deus manda dizer, irmão. Aí bate que nem pato, bate a asa e roda, faz aquela lambança toda. Parece a pomba-gira rodando no terreiro de Ogum. Mas tá falando besteira. Vou só te falar uma coisa. A minha avó, de 80 e poucos anos, tinha uma seara, tá? Mas um dia ela conheceu esse evangelho e mudou. E nessa transformação eu tenho como exemplo. Ela pegou tudo que tinha naquela seara, levou para o fundo do quintal, tecou fogo em tudo. E a nossa família ficou ali perplexa. E nós vimos que Deus agiu. E até um irmão meu dizia assim, a vovó Lobo Mal tornou-se vovó Cordeiro, verdade, pela glória de Deus. Uma mulher que tinha um vasto conhecimento. Do outro lado, mas um dia encontrou a luz, a minha avó, e Deus transformou a vida dela, e ela deu um exemplo, pegou tudo que tinha, jogou no fundo que estava e tocou fogo. A partir de hoje eu sirvo um Deus verdadeiro. E aí? É um exemplo que nós temos. Se vamos seguir, é outra situação. O mandamento diz, eu estava até conversando em casa, amar é mandamento que Deus manda. Amar até os inimigos. Amar o próximo. Mas amar significa uma decisão da vontade. Você decide amar. Ou não decide amar. Você decide amar o cara que te fez mal, que te machucou. Quando você ama essa pessoa, você dá o perdão. Mas também, eu deixo bem claro, perdoar, amar em Cristo Jesus, perdoar não é caminhar junto. Você perdoa o pilantra que te fez mal, ou a pilantra, eu digo assim, mas não significa que você vai estar do lado, porque ela vai estar continuando ainda ser de uma conduta leviana. Perdoar é uma decisão da vontade. Caminhar é diferente. Eu perdoei muitos pilantras. Eu não quero nem acordo. Deixa eles e Deus. Ainda não mudaram. Posso mudar meu pensamento? Posso. Se eles mudarem, aí tudo bem. Porque quando a gente perdoa, a gente tira um peso. Isso adoece. Então eu te aconselho, irmão. Se alguém te fez mal, perdoa. Se ele não mudou, deixa ele para lá. Deus vai dar a cada um ao que merece. Mas faça a sua parte. Tire esse lixo e jogue fora. Amar, perdoar é uma decisão da vontade. Caminhar, se não houver mudança, é outra situação. Mas Paulo está dizendo que nós não devemos jurar nem pelo céu nem pela terra. Porque que a nossa palavra seja sim, sim, não, não. Pois o que passar disso é do maligno. Lembra quando no livro de Judas, quando Judas 1, deixa eu lembrar para não dar errado.
Judas capítulo 1, verso 9. Quando o arcanjo Miguel estava ali atentando, defendendo o corpo de Moisés, que Satanás queria pegar para fazer de um Marte, para que viesse a ser adorado, porque nós temos uma tendência a nos deixar nos levar por uma adoração, muitas vezes tirar. O primeiro mandamento, Êxodo capítulo 20, verso 3, diz que não teremos outros deuses. Então Satanás, sabendo disso, estava querendo pegar o corpo do servo do Senhor para que viesse a ser idolatrado. Mas quando ele estava, o arcanjo intercedeu, amando de Deus. E o que ele falou? Notou? Ele poderia lançar até uma maldição sobre o diabo. Mas reconhecendo a autoridade e o poder do nome do Senhor, o que ele falou? Judas capítulo 1, verso 9. O Senhor te repreenda. Se o arcanjo está nos dando um exemplo que o nome de Deus é poderoso, lembra que o Senhor fala que o nome de Jesus está acima de todos os nomes? Mas nós estamos usando o nome de Cristo como clichê, falando banalmente. Agora eu vou falar o porquê, porque eu estou falando tudo isso. Vai falar no Velho Testamento. Mas é a lei de Deus. A lei aponta o que devemos fazer. O Evangelho da Graça nos dá a oportunidade da conciliação e meditação. Porque o Evangelho já é nada mais é que Cristo vivendo o que é para mim e para você. Ele não desaboliu nenhuma das leis. Porque aquele povo que recebeu a lei, que era um povo que estava escravizado, que só fazia o que o seu senhor mandava. Escravo não tem vontade. Escravo não sabe decidir. É como botar uma viseira em um animal, só olhar para frente. Vai, para no cabresto. E Deus, vendo que esse povo estava há tanto tempo preso e não saberia como crianças, Ele colocou regras, limites. Por isso que houve as leis, para eles aprenderem como se comportar. Só familiar e social. Então era necessário. Foi uma, pode dizer, antigamente falava o Mobral, né? Foi uma releitura de conceitos para que eles viessem a entender, saber que eles seriam um povo diferente, não como as outras nações. As outras nações, que eram nações pagãs, que não tinham respeito uns pelos outros, eram gananciosos, mentirosos, avarentos, presunçosos em tudo. Então Deus deu isso, a lei apontando para uma formação de caráter diferente do que eles estavam arrodeados e também onde eles estavam cativos. Uma nação, um povo eleito de Deus. Paulo, voltando ao texto básico 5, do 33, mas principalmente o 36, Mateus 5, 36, nem jureis pela tua cabeça, porque tu não podes tornar um fio de cabelo branco ou preto. Está dizendo que nós não temos esse poder de fazer transformação, não. Nós somos apenas instrumentos. Mas nós tomamos isso e começamos a nos evacionar. Dizemos que somos os bambambãs. Amado, nós estamos aprendendo nessa caminhada com o Pai. E o Pai deixou a sua palavra. Vamos aproveitar a oportunidade. Ainda, pelo menos por enquanto, no nosso país, nós temos a liberdade de falar, mas já está sendo meio imprensada. Deste livro, deste conceito, desta palavra, dessa vida que Deus quer para nós. Que em outros países, pessoas são mortas apenas por dizer que Cristo é Filho de Deus. Pessoas estão sendo mortas, machucadas gravemente, porque carregam a Bíblia de eu sou cristão.
Muitas pessoas fazem culto e oração a Deus escondidos, com medo de ser descoberta, ser penalizada, ser hostilizada e ser ceifadas. Nós ainda temos essa liberdade que está sendo restringida a falar. Se eu for falar do livro de Levíticos aqui, ou no Novo Testamento de livro de Hebreus com profundidade que Deus acha dessa geração de hoje perversa, a polícia vai estar aqui na porta da minha casa me prendendo. Ainda vão dizer que eu estou fazendo discurso de homofobia, vão dizer que eu estou fazendo discurso de ódio, vão dizer que eu estou fazendo discurso contra a humanidade e não respeitando o indivíduo. Ainda, talvez comigo, com meus filhos, mas será com a minha terceira geração, com os meus netos, em diante, os bisnetos, eles não vão poder falar abertamente que o Senhor Jesus é Filho de Deus e que Ele pede uma mudança, mas uma renúncia que você tem que tomar, não na força, a servi-lo. Não vai ser fácil. Eu não sei o tempo. Na minha geração, na geração dos meus filhos, na geração dos meus netos ou dos meus bisnetos. Mas uma coisa é certa, está se estreitando. É só olhar para o mundo aí fora, onde o cristão está sendo perseguido por falar do Evangelho da Salvação. E eu falo com todas as letras. Isso acontece nos países que são comunistas. Os países que são comunistas, não vem com essa história não, é só você olhar. Global. Você não tem essa liberdade de falar de Jesus. Você é perseguido. Não está muito longe do nosso país, não. Mas tomar o nome de Deus em vão também é sério. Êxodo capítulo 20, verso 7. Deus lá atrás, antes de Jesus, Êxodo capítulo 20, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não te terá por inocente tomar o seu nome em vão. Então você que fica fazendo coisas erradas, eu juro, Paulo coloca em Mateus 5:36, não jureis nem pela tua cabeça, nem por tornar, se tu não tem poder para fazer um fio branco, não jure em vão. Vamos subir para o 35, nem pela terra, por ser estrado de seus pés. Êxodo 20, verso 7. Não tome o nome do Senhor em vão, o teu Deus, que Ele não terá e não tomará você por inocente por ter tomado o nome de Deus em vão. Não é só você bater o pé, não. É você ficar dando. Deus manda dizer aquelas profetadas. O mandamento de Deus lá que o próprio Deus escreveu. O próprio Deus escreveu. Não foi Moisés, não. O próprio Deus escreveu. Esses 10 mandamentos que englobam todas as 613 leis. Mas essa realmente foi de Deus. E aqui você está vendo Paulo interpretando e colocando para o Evangelho, para as pessoas entenderem, mais centradas em outra época, em outro tempo, mas com o mesmo conceito. Você não deve jurar nem pelo céu, nem pela terra. Você não tem essa capacidade, esse poder, porque tu não consegue nem fazer o teu cabelo branco ficar preto. Deus não vai te tomar por inocente, por você estar fazendo o nome de Deus, de Cristo, um clichê.
Falei em Judas capítulo 1, verso 9, quando o diabo quis o corpo de Moisés para deixar ir para idolatrar, que feriria o primeiro mandamento de Deus. Êxodo capítulo 20, verso 3, né? A Bíblia diz, Êxodo capítulo 20, verso 3, diz que não terás outros deuses. Então ele vendo isso, que o ser humano tem uma tendência muito grande em idolatrar coisas. Ele queria fazer isso, porque Moisés foi um grande líder. Então, automaticamente, notório que iria ser evacionado. E muitas pessoas iam. E foi quando Deus mandou o arcanjo. E mesmo assim, o arcanjo nos dá ainda outra lição. Não blasfemou o nome de Deus para usurpar. Ele foi lá, lutou para que Satanás não pegasse o corpo de Moisés. Não amaldiçoou, que não era o seu trabalho, ainda não era a hora, e ele não tinha esse poder. Para mim, você amaldiçoar as pessoas, deixa que Deus sabe dar o que cada um. Hoje eu entendo. Hoje eu entrego as pessoas que me fizeram mal na presença de Deus. E eles, a minha é a vingança. Então, é Deus que sabe. Me dói, eu fico com vontade de revidar. Não vou mentir para você. Tem muitos que eu gostaria de arrancar a cabeça. Mas eu sei que se eu fizer isso, é a minha cabeça que vai rolar. Aí eu faço isso, aí eu deixo de ser vítima e torno-me ser agressor. E o cara que foi agressor torna-se ser vítima. Olha como é que a coisa é séria. Mudar os papéis. Você perde a sua razão e dá a ele. Então, você tem que ser centrado. E pedindo de Deus. Você vai se aborrecer? Vai. Você pode até extrapolar? Vai. Você é um ser humano. Eu extrapolo, eu estouro. Mas naquele momento que eu estou, o Senhor vem, puxa minha orelha. Eu só digo, obrigado, Senhor, por não deixar eu sujar a minha mão. Paulo está falando, dando essa advertência. Não jure, meu irmão. A coisa é séria. Paulo está nada mais em Mateus capítulo 5, do verso 33 ao 36, ele está fazendo a alusão lá atrás, no mandamento que o próprio Deus escreveu, em Êxodo capítulo 20, verso 7, não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não te terá por inocente, porque tomou o nome dele em vão. E Paulo deixa bem claro, você não deve jurar nem pela tua cabeça, nem pelo estrado do céu, nem pela cidade santa, mas essa parte B no 37, não seja porém assim a tua palavra, assim sim, não, não. No verso 37 de Mateus 5, 37, porque se passar disso, vem do maligno. E muitas pessoas estão aí dando profetadas. Deus manda dizer, Deus manda falar. Nós somos crianças, estamos aprendendo com a palavra. Então por isso que eu digo, o meu trabalho, e o trabalho de muitos irmãos aí sinceros, é incentivar a ler a Bíblia, a sair dessa religiosidade, sair dessa bolha, sair desse CNPJ, sair dessa escravidão que o Senhor nos libertou em Gálatas capítulo 5, verso 1. Jesus já nos libertou dos rudimentos. Ele fala em Mateus 5,15 dos falsos profetas que vêm como cordeiro, mas são lobos. Advertência. Você pode dizer assim, o senhor não está incentivando isso para a igreja. Eu lhe incentivo a ir adorar a Deus, a não ir lá porque o pastor é mais usado, porque a irmã da oração é mais usada. Qual é a diferença entre você e ela? Busca, entrega, só isso. O Senhor diz que devemos orar uns pelos outros. Uns pelos outros. Não é porque a oração do irmão é mais forte, é porque a comunhão dele é mais próxima de Deus. Mas Deus só vai usar se você der legalidade. Ele usa quem Ele quer. Até aquele pilantra que está mentindo lá, mas naquele momento, quando Deus vê aquela ovelha, vê aquele pequenino necessitando da sua graça, Ele vai usar. Agora, se o cidadão que está sendo ali quer tomar glória para ele, mano, ele vai se entender com Deus. Jesus sabia que Judas iria trair.
mas mesmo assim ele deixou ao lado dele. O que Deus quer é eu e você ao lado dele. Abre a tua Bíblia. Dá uma olhadinha. Eu quero te convidar a ver Filipenses capítulo 4. Quando Paulo fala a sua gratidão. Filipenses capítulo 4, verso 10. Até o 11. Paulo está dizendo para que nós venhamos a olhar com esperança. A não ficar tomando o nome de Deus em vão, por qualquer coisa, porque ele faz nos lembrar que o nome de Deus é santo. Como eu falei, na sua caminhada, ele falou para que nós não viéssemos aprender dele. Em Mateus, que eu falei 5, que eu estava agora passando, em Mateus 5, do 33 ao 37, que a nossa palavra tem que ser uma só, a não ficar falando do nome de Deus em vão. Paulo, como eu falei, de perseguidor a ser perseguido, passou por muitas situações. Você vai passar também. Mas tem um ensinamento profundo sobre isso. Filipenses capítulo 4, verso 10. Paulo vai falar da gratidão. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste o meu favor ao vosso cuidado, a qual também já tinhais antes vos falado, e agora a oportunidade. E digo isto, não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Ai meu Deus, a coisa está ruim. Deus vai entrar com providência. Quantas vezes esse homem não foi açoitado? Quantas vezes esse homem não foi escarnecido? Até para aqueles que conhecia Paulo, um homem que estava ali com todas as cartas, com aprovação do Sinédrio, dos juízes da época, para matar, aprisionar, estava hoje dizendo: eu aprendo na minha caminhada, eu reconheço na minha caminhada que eu estou aprendendo com Cristo, sei passar por todas essas fases sem falar em vão o nome de Deus. Em qualquer situação, ele glorifica. Aí volta a questão, como fiz o chamado. Você está usando o nome de Cristo como clichê? Falando banalmente, sem entender que esse nome tem poder? Você dá mais ouvido ao homem que está ali na frente do que Cristo? Eu sei que tem homens usados por Deus, mas também eu sei que tem muito pilantra. Mas lembre-se de uma coisa: o que Deus está procurando neste reino humano está em João 4,24. Ele procura verdadeiros adoradores. E esse adorador, ele adora em casa, no trabalho, na escola, em todo lugar. Sincero. O nome de Deus não pode ser tomado como um clichê banal. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Ele não vai te tomar por inocente. Êxodo capítulo 20, verso 7. É o terceiro mandamento de Deus. Ah, mas isso está falando no Velho Testamento. No Novo Testamento, Mateus, do 33 ao 37, ele nos dá todo o relato de que a explicação mais detalhada, nem pelos céus, nem pela terra, nem pelo trono de Deus, nem pela cidade santa, e nem que nós temos o poder dos nossos cabelos envelhecendo branco, tornar-se preto novamente. Mas que a nossa palavra seja sim, sim, não, não. Pois o que passar disso é do maligno.
Deus te guarde, que Deus te cuide, que Deus te abençoe, no santo nome de Jesus Cristo. E até a próxima, se assim Deus nos permitir. Amém.